Então, estamos aqui com o Marcelo Ventura, um dos idealizadores desse projeto, e hoje eu tenho o orgulho de me apresentar também como parte desse projeto e de te entrevistar para mostrar um pouco da sua história para as pessoas que nos acompanham e também para trazer a nossa visão sobre o que é uma imigração de sucesso, mas principalmente hoje com foco em como você vê o mundo, trazer a sua visão de mundo para nós. E queria já agradecer a oportunidade de estar nessa parceria, mas também de te entrevistar e poder te ouvir hoje. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado por acreditar nesse projeto junto comigo, por me dar forças para seguir com esse podcast e tantas outras coisas. É a minha primeira entrevista que eu vou dar, então estou um pouco nervoso, mas acho que vai ser uma excelente oportunidade de poder ter uma conversa sobre temas muito relevantes e que têm alto impacto hoje na imigração das pessoas. Muito bem, então já vamos começar. Como surgiu a ideia da imigração? Bem, a ideia da imigração surgiu em 2020, quando eu trabalhava na Polpex, uma empresa no Brasil, e um recrutador da Espanha me mandou mensagem no LinkedIn. Então eu fiquei muito entusiasmado com a ideia de poder me mudar para um novo país, de poder saber mais sobre outra cultura, porque até então tudo que eu conhecia de cultura inglesa e espanhola vinha muito dos filmes, dos cursos de idiomas que eu havia feito em Brasília. E eu teria a oportunidade de, pela primeira vez, viver isso, não só como turista, mas morando naquele país, né, imigrando. E eu tenho certeza que para mim e para minha família iria ser uma oportunidade incrível. Então, em 2020, ele me fez esse contato direto. A gente fez o processo seletivo, mas infelizmente era para substituir uma licença paternidade, ou seja, eles precisavam da pessoa muito rapidamente. Então eu teria que tirar visto, e um dos fatos de eu não ter a nacionalidade de nenhum país europeu iria incorrer em um tempo muito maior para que esse visto fosse concedido. Então eles não estavam dispostos a arcar com esse tempo, e enfim, o contato morreu ali. A gente chegou a fazer 2 entrevistas, mas depois da segunda entrevista eles acabaram seguindo com um candidato da Espanha. Isso despertou um clique, sabe? São coisas assim que a vida tem várias oportunidades, mas às vezes a gente só se atenta a elas quando de fato a gente tem ali cara a cara um desafio, uma oportunidade. E nesse caso eu não me julguei preparado para a oportunidade. Então a imigração, a semente eu acho que começou a ser plantada ali, e daquele momento em diante eu busquei mais informações sobre como obter nacionalidade, quais os tipos de visto que eu poderia ter e assim por diante. Mas a gente sabe que você fez um intercâmbio, né? Você falou dos cursos de língua e eu ia trazer isso. Você estudou algumas línguas, fez parte de um projeto que é muito forte em Brasília, que é o CIL, não é? O Centro de Línguas. E nesse período você teve a oportunidade de, através de uma prova, passar por diversas etapas, você teve a oportunidade de fazer intercâmbio. Não foi aí que surgiu esse desejo do verificar o outro, ir para fora? Eu diria que era muito mais um sonho do que um desejo. Eu acho que o desejo, ele acaba sendo mais real, porque um sonho é uma coisa que você fala, eu tenho um sonho de ter uma Ferrari, eu tenho um sonho de dar a volta ao mundo, eu tenho um sonho de fazer um cruzeiro. Então, na minha vida eu sempre tive isso. O sonho para mim sempre foi uma coisa muito mais remota. O desejo já é uma coisa, eu já fiz inglês, posso tentar iniciar no espanhol. Então, é um desejo, é uma coisa um pouco mais imediata, entende? Eu acho que no meu intercâmbio que eu fiz em 2014, que foi o Brasília Sem Fronteiras, eu tive a oportunidade de passar um mês no Arizona e junto a vários outros colegas de outras unidades do Centro Interescolar de Língua, colegas de Sobradinho, com quem eu falo até hoje. Tem até a professora Rislene lá dos Estados Unidos, que está com uma conta no Instagram. A gente vai colocar um link na descrição da conta dela, que é Professoras Museu. Ela é uma pessoa que também foi amplamente impactada por essa viagem. Eu acho que essa viagem me mudou muito mais no sentido de visão de empresas, empreendedorismo. O curso que a gente fez lá no Arizona era um curso focado em liderança e empreendedorismo. E a gente passou, dentre esse um mês, 2 dias no Vale do Silício, onde a gente teve a oportunidade de ver várias startups e empresas de alto impacto no mundo, como IBM, Honeywell, empresas que têm
uma dimensão global nos produtos que oferecem. E Google também, nós não entramos no Google, mas chegamos a passar ali na frente da sede. Então foi uma viagem assim que me marcou muito, mas eu confesso que naquela época eu ainda via muito como um sonho, sabe? Nossa, quando eu vou voltar aos Estados Unidos? Quando eu vou ter a oportunidade de trabalhar para uma empresa dos Estados Unidos? Então foi mais ou menos por aí. Um olhar um pouco mais ingênuo, talvez, né? E mais remoto, uma oportunidade mais remota. Com certeza. Mas depois do intercâmbio, depois das várias tentativas, e eu sei que você tentou para muitas vagas, você sempre foi uma pessoa, assim como eu, que enviou muitos currículos. Tem alturas na sua vida que você diz que enviou mais de 80 currículos. E eu sei como é lidar com esse tipo de expectativa, porque eu também sou esse tipo de profissional e acredito mesmo que quanto mais nós nos mostramos para o mercado, mais facilmente a gente vai ser encontrado. E hoje a gente tem diversas plataformas que podem nos ajudar com isso. O LinkedIn é muito forte na área de tecnologias, principalmente, e a gente vai falar disso mais adiante. Só que tudo te trouxe, de alguma forma, as coisas confluíram para você chegar a Portugal. Sim. E aí, como é que é viver em Portugal? Hoje, um Marcelo de 4 anos de imigração, um processo de integração. Não sei se esse processo se você entende que esse processo de integração já está concluído ou ele ainda está a decorrer. E então, como é viver em Portugal? Olha, passa um filme na cabeça, porque 4 anos a gente viveu essa experiência juntos, né? 4 anos muito intensos, sem dúvida. Eu acho que uma experiência de um imigrante, ela nunca vai estar concluída. Nós sempre temos nossas famílias no Brasil ou em outros países. Nós temos nossas raízes, né, em outro lugar. E eu acho que nós sempre seremos imigrantes enquanto estivermos fora do nosso país de origem. Pelo menos essa visão que eu tenho hoje, ela é muito concreta, assim, na minha vida. Então, eu diria que todos os anos é um processo de integração. Quando sai uma lei nova, como tem saído várias leis aqui em Portugal, é um processo de integração nova. Pessoas que têm expectativa de 5 anos conseguir a nacionalidade portuguesa, por exemplo, agora... No caso do cidadão do CPLP, né? Exato. Agora eles vão ter 7 anos para conseguir a nacionalidade, ou seja, isso eu chamaria de uma reintegração, porque são regras do jogo que mudam enquanto o jogo está sendo jogado. E com relação à imigração em si, viver em Portugal para mim é confortável pela questão da língua, pela questão do trabalho que eu tenho hoje. Eu vejo outras profissões, médicos, professores, fonoaudiólogos, sofrerem uma xenofobia e um confronto direto que eu, no meu trabalho como engenheiro de inteligência artificial, não passei por isso. Tive ali episódios muito pontuais, mas nada que se compare ao que essas profissões já sofreram e sofrem atualmente. É muito importante também você ressaltar, né, os seus privilégios dentro desse contexto. Cada imigração é única. Eu costumo dizer também que nós brasilienses que estamos imigrando, a gente está quase completando o plano JK, né, o plano de Juscelino Kubitschek, 50 anos em 5. Que o amadurecimento de uma imigração, ele é realmente inigualável. Os processos que você vive sendo outro jamais seriam iguais ao que você vive quando você está no seu país de origem e onde você está completamente integrado, tem todos os documentos porque eles foram sendo adquiridos ao longo do ano. Então, o processo de integração é paulatino. Eu, diferente de você, acho que ele acontece. Eu tenho marcos na minha história onde eu consigo verificar esse processo de integração acontecendo. Mas eu não sei se ele tem um fim completo. Mas o de integração, ele tem um fim, eu não sei se a gente vai se sentir parte. Mas fica aí no ar, não é? Só que você é uma pessoa que muda muito. Você tem diversas nuances no seu trabalho, e vamos focar aqui na sua vida profissional, mas você está em constante mudança, você está sempre buscando novidade, seja no seu trabalho e na vida, mas você está sempre buscando. E esse projeto, inclusive, é prova disso também. E a pergunta de agora é para entender quais são as nuances que diferenciam o Marcelo de hoje daquele Marcelo que chegou, não é? Ou seja, como que o Marcelo de hoje, estabilizado, se é que a gente pode considerar dessa forma, se diferencia do Marcelo sonhador, do Marcelo cheio de desejos, que não seja hoje também, que chegou a Portugal? Eu penso que hoje eu sou muito mais pragmático.
com relação à minha vida, como eu lido com as coisas. Penso que a imigração, ela me endureceu como pessoa. Não que eu deixe de sentir, mas eu diria que é um Marcelo mais endurecido, um Marcelo atento às oportunidades, um Marcelo que passou por 2 layoffs em 2023 e, como você bem disse, fiz mais de 80 entrevistas só nesse ano. Então é um Marcelo muito mais atento ao mercado, principalmente. Eu trabalho com inteligência artificial. Eu sei o quão ela tem evoluído nos últimos anos e o que isso tem causado no mercado de trabalho. Por exemplo, na Teleperformance, uma empresa portuguesa, cerca de 240 pessoas, se eu não estou em erro, foram demitidas em um dia, em uma chamada. Os gerentes ligaram e falaram, olha, estamos encerrando seu contrato. Então eu penso que eu hoje não estou estável de forma nenhuma. Eu acho que a condição que eu tenho profissional e a minha carreira, ela me permite ser muito volátil e permite ser muito versátil. É como se eu hoje tivesse muito mais facilidade de me encaixar em qualquer empresa do que há 4 anos atrás. Pegando esse exemplo que você deu, há 4 anos atrás, antes de migrar para Portugal, eu trabalhei na Pulpex e trabalhei no Grupo SBF, que é o dono das marcas da Centauro e também é o dono da Nike do Brasil. Inclusive eu entrei na altura que essa compra foi realizada. E, além dessas 2 empresas, eu também trabalhei na Brintel, que era uma startup de Business Intelligence, ou seja, eles vendiam painéis de dados customizáveis à necessidade do cliente. E aquilo tudo era utilizadas tecnologias que a gente chama de open source, ou seja, em código aberto, coisas que são públicas, que não eram pagas por nós, não pagávamos licença para usar nenhuma das ferramentas que nós usávamos na altura. E quando cheguei a Portugal, tive uma oportunidade de trabalhar com a empresa Compara Mais, que foi a empresa que me deu minha primeira oportunidade em solo português. E também era uma startup, era uma empresa de 10 pessoas. Quando eu trabalhei nessa empresa, eu penso que para mim foi a virada de chave. Por quê? O meu chefe era do Porto e eu gosto muito do estilo das pessoas do Norte. Claro, fazendo uma generalização aqui, mas no meu entendimento são pessoas diretas, pessoas que são transparentes e se uma coisa não tá boa, eles são muito diretos, se uma coisa tá ali mais ou menos, eles também são diretos. No ponto de vista de que você trabalha diariamente com uma pessoa como essa, o seu choque com a cultura portuguesa ele é muito mais imediato, como foi para mim. Pelo fato de ser uma empresa de 10 pessoas, cada um de nós tínhamos o nosso cargo e as tarefas eram em grande parte independentes, ou seja, o que eu fazia, o dono da empresa não fazia, o CTO não fazia, a dona das finanças não fazia. E todos nós conversávamos entre nós em sprints, que a gente chamava, que eram reuniões semanais, onde nós definíamos quais seriam as principais tarefas daquela semana, o que nós iríamos fazer naquela semana. Era um ritmo de trabalho muito acelerado, mas era um ritmo de trabalho com muito propósito. E isso me chamou muita atenção, porque eu via o impacto das ações que eu tomava diariamente na empresa. E uma coisa que também me chamava atenção era a liberdade que nós tínhamos e a responsabilidade. Porque, ao mesmo tempo que era só eu em dados, isso me trazia responsabilidade, trazia também liberdade para o tipo de tecnologia que eu iria usar, para as ferramentas e como eu iria atingir tal objetivo. Isso, de uma forma geral, nas empresas grandes que eu havia trabalhado, são pontos onde eu não tinha tal liberdade. Era sempre uma hierarquia muito verticalizada, onde eu tinha de pedir gerentes e mais gerentes e mais gerentes para que coisas conseguissem ser feitas. Óbvio, o impacto às vezes era muito maior do que eu fazia, mas aquilo levava um tempo maior de maturação. Então eu acho que o Marcelo de hoje é um Marcelo muito mais focado, até pelas experiências de trabalho que eu tive. Eu tendo a ser uma pessoa atualmente muito mais direta do que eu era há 4 anos atrás. Muito por causa disso também. É um ambiente onde você tem um dinamismo muito alto,
e uma versatilidade, você precisa ser versátil. Em um dia eu estava programando na minha casa, no outro dia eu tinha que falar com investidores para tentar conseguir um investimento para uma segunda startup que eu trabalhei aqui. Então, é uma coisa assim, você tem que ser um pouco canivete suíço, que é o que eu chamo. Acho que esse é o grande segredo. Fica até uma dica, se você quer trabalhar em alguma startup, seja esse canivete suíço, seja o que o seu chefe ou o que a empresa precisa naquele momento. Ainda que você não tenha na sua formação aquelas skills necessárias, você não tenha uma skill de venda, que você não tenha uma skill de entrevista ou qualquer coisa que seja, você tente ser o mais versátil possível, porque eu acho que é isso que definiu a minha trajetória e define o meu conhecimento hoje na minha área. Essa plasticidade certamente é um ponto necessário, não é, para as profissões atuais, principalmente, não é, aquelas que têm surgido agora, e isso também da mudança, conforme você foi passando, o seu projeto profissional foi se aprimorando, não é? E pensando aí nessa questão da relação entre startups e empresas mais robustas, vamos dizer assim, o Marcelo de hoje, ele prefere o conforto e o suporte de uma grande empresa ou o desafio e a autonomia de uma startup? Eu continuo preferindo o desafio e uma autonomia de uma startup, porque eu sinto que é como se você trabalhasse num restaurante e você estivesse mais próximo da cozinha, fazendo essa analogia. Quando você trabalha próximo da cozinha, você vê como os ingredientes são feitos, você vê como as pessoas tratam o que elas estão produzindo e vendendo. Na startup é mais ou menos assim. Com poucos dias ou poucas semanas de startup, você consegue ver no seu dia a dia para onde aquilo vai te levar. Se aquilo é uma oportunidade boa, se aquilo é uma oportunidade ruim, se você deve pular fora, por exemplo. Então, o Marcelo de hoje, sem dúvida, prefere esse tipo de empresa. Lógico, não digo que nunca trabalharia numa empresa grande, numa consultora grande ou qualquer coisa do tipo. Mas hoje, sem dúvida, o meu foco tem sido cada vez mais empresas menores, empresas que estejam começando. Já tive nesse papel, por exemplo, de construir uma plataforma de dados várias vezes em várias empresas diferentes. Então é algo que na primeira vez me deu um desconforto de fazer, mas de tanto fazer, hoje eu me sinto muito confortável de ser um primeiro engenheiro de uma empresa, de ser uma primeira contratação a nível técnico, de conseguir construir plataformas ali para fazer o ponto inicial, o ponto de partida que as empresas geralmente precisam. E você já esteve em diversas empresas e a maioria você saiu porque tinha uma outra oportunidade ou porque não acreditava mais naquele projeto, né, a nível pessoal. Mas o que você fez nesse percurso de migração como um profissional da tecnologia ou fez ou faz e que você faria 1000 vezes, assim? O que eu fiz e que eu faria 1000 vezes? Mudar a mudança, mas quando você diz mudar a imigração, ou mudar no sentido de quando aquilo já não é mais o seu lugar, e aí tô falando também da sua vida profissional, buscar algo outro? Eu acho que os dois. Vou dar um exemplo. Quando eu vim para Portugal, eu estava no Brasil trabalhando numa empresa e eu já não me sentia mais... Não é feliz o nome, porque eu tinha um emprego bom, tinha um salário excelente, mas eu diria que faltava alguma coisa. Então é esse sentimento de que falta alguma coisa naquele tipo de ambiente. Esse sentimento eu não tive, por exemplo, no Comparo Mais. Esse sentimento eu não tive em outras empresas onde eu trabalhei. Às vezes ali por um período inicial, mas eu acho que essa questão de você ter esse tipo de oportunidades é algo que me move. Você conseguir impactar pessoas, você conseguir conhecer novas pessoas, você conseguir desbravar novos mercados. E é uma coisa que eu até sempre respondo para os recrutadores que me entrevistam, é de que uma motivação para mim é sempre trabalhar com coisas que eu ainda não trabalhei, porque aquilo me traz um desejo maior e uma vontade maior de aprender, porque eu aprendo com um objetivo. É diferente de eu fazer um curso. Eu já fiz muitos cursos, mas o fato de você ter um desafio no trabalho, que seja uma tecnologia que você ainda não domina, ou que você não tem ali uma facilidade, onde você precisa entregar algo que tem impacto, isso para mim é um motivador muito grande para que eu
me desenvolva, me debruço sobre aquele problema e possa trabalhar em cima daquela solução, daquela tecnologia. No início da nossa conversa, você destacou aí a sua diferença, não é? A diferença das pessoas que trabalham com tecnologia. Seja a nível da integração e seja a nível da recepção dessa pessoa no contexto de trabalho, que a gente sabe que tem nuances realmente em alguns pontos privilegiadas. Eu queria que você comentasse, então, como é que você vê hoje o mercado de tecnologia em Portugal. É um mercado super aquecido. Todas as semanas eu recebo, se não 5, 10 mensagens de recrutadores. Em Portugal eles precisam de muita gente. E essa é uma pergunta extremamente interessante, porque Portugal agora vai lançar o que eles chamam de altamente qualificados. Ninguém sabe ainda quem são esses profissionais. Nós temos uma lista, né, que exclua ou faça parte. Sim, mas eu imagino que os profissionais de TI devam estar dentro dessa lista. Desculpa te interromper, mas que, em geral, não são profissionais que comprovam a sua qualificação através de diploma. Pensando no seu caso especificamente, por exemplo, você surge na economia, né, sua formação inicial, a sua licenciatura em economia, depois também um mestrado bastante aprofundado em economia, a economia dura mesmo. Economia aplicada, sim. E depois disso, você vai e migra, né, talvez a sua primeira migração profissional para as tecnologias. E se a gente pensar em diploma, você nunca precisou dessa verificação mais específica. Como você disse, você tem diversos cursos no seu currículo, e isso são agregadores, né? São formações continuadas. Mas eu sinto que na área das tecnologias, essa comprovação ela é menos relevante do que o profissional ser capaz de mostrar que sabe fazer. Das pessoas que eu entrevistei, eu nunca perguntei onde elas formaram, por exemplo. Isso não é uma questão relevante. Não, nem um pouco. Para mim é muito mais importante saber o que ela fez, o que ela entregou no trabalho, onde ela trabalhou. Tem um peso, lógico, porque imagina, se você entrevistar pessoas que trabalharam no Google, no Facebook, então projetos ali de um nível robustos lá. Um projeto muito robusto, um projeto que tem muito impacto. Então, é diferente. Agora, uma pessoa que, por exemplo, no meu caso, eu me formei na UPS, em Brasília, é uma faculdade particular. Pequena, não é? Muito pequena, sim. Para mim, isso teve muito mais impacto quando eu tive tentando estágios em economia, em Brasília. Tive muitos nãos. Até eu conseguir, nossa, lembrando aqui agora, a minha primeira positiva foi na Embratur. Eu consegui um estágio em economia na Embratur. E eu lembro como se fosse hoje. O quão feliz eu fiquei, porque eu já tinha feito, acho que cerca de mais de 10, 12 entrevistas em diferentes lugares. E para esse curso, por exemplo, não sei como é hoje, mas na minha época, em 2012, 2014, era muito nichado a questão da UNB de economia. Como é uma universidade federal e tá ali em Brasília como uma grande referência, acredito que hoje isso tem mudado bastante, mas é claro que, e aí como alguém da educação eu sei que isso vai causar grande impacto, o lugar de onde você se formou, principalmente para aquelas primeiras vagas, são muito relevantes. Sim, eu diria que para um júnior, não é? Um júnior, um estagiário, seja importante você. Porque aí quando uma pessoa não tem uma carreira consolidada, não tem um nome construído, não tem experiência, essa era a palavra que eu queria usar, ela comprova que é bom de onde ela veio, né? Vamos dizer assim. Mas a gente sabe que na tecnologia isso é secundário. E você tocou num ponto que eu iria abordar contigo a seguir, que é a questão dos profissionais qualificados, não é? Que tanto se fala em Portugal e que acho que muita gente se auto-enquadraria em profissionais qualificados. Eu não sei até que ponto uma licenciatura vai ser um diferenciador desses profissionais, o currículo que essa pessoa já desenvolveu, não é? Em outro país, por exemplo, vai ser considerado? Não sei se vai ser. Suponho que não vai ser assim tão claro como a maioria dos processos em Portugal não são, não é? Mas eu queria tentar entender qual é o papel do profissional qualificado no mercado de trabalho português, assim, supondo que o profissional da área de tecnologia vai ser entendido como um profissional altamente qualificado.
Eu penso que o papel dele é primordial, porque existem muitos portugueses que também estão a sair do país. Esse é um primeiro ponto, principalmente de tecnologia. E eu entendo porque tantos portugueses saem daqui, porque infelizmente ainda existe essa cultura de você trabalhar em uma empresa grande, de mais de 300, 400 colaboradores, de você ter ali várias pessoas na sua equipe, às vezes uma equipe com 20 pessoas, 30 pessoas, onde todo mundo ganha um pouquinho. Eu não acho justo uma pessoa com nível técnico ganhar um salário tão baixo. Isso se estende também a outras profissões, professores, médicos. Por que tem poucos médicos aqui em Portugal? Será que é porque em França ou em Espanha eles ganham 2, 3 vezes mais? Se migrarem para a Holanda, por exemplo. Então eu vejo isso um pouco como um ponto negativo exclusivo aqui de Portugal. Eu sou um grande defensor de que se você é imigrante ou até se você é português e faz uma entrevista hoje, brigue pelo seu salário, brigue pelo seu ordenado. Porque a empresa ela precisa aprender que todo profissional tem valor e ninguém é substituível. Ninguém vai fazer o trabalho do jeito que você faz. Ninguém vai fazer o trabalho do jeito que eu faço. Mas para isso, o profissional também tem que ser capaz de se diferenciar, né? Principalmente se a gente fala de um contexto onde as tecnologias e a inteligência só se aprimora. Sim, eu vou te dar um exemplo. Eu li num fórum online chamado Reddit. É um fórum onde pessoas têm várias comunidades ali que discutem vários temas. E tem um que eu gosto muito que é o PT Ordenados. Geralmente as pessoas colocam onde ela trabalha, colocam um cargo, colocam um salário. E aquilo virou uma forma meio que de você pesquisar como anda o mercado de trabalho. Então é muito interessante. O que eu observo de forma geral, né, é que aqui em Portugal, profissionais que ganham mais são pessoas que trabalham para fora. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, profissionais que têm ali um nível de senioridade, eu diria de 3 anos para cima. Se você não tem esse nível de senioridade, é um pouco mais complicado. Não é impossível, mas é mais complicado. E o exemplo que eu ia dar era de uma pessoa que comentou sobre uma entrevista de trabalho e era a primeira oportunidade de trabalho dele. Ele sabia que pessoas do cargo dele ganhavam ligeiramente mais em outras empresas e ele queria fazer uma contraproposta. Só que ele tinha receio dessa contraproposta ser interpretada de uma forma ruim pelo recrutador. Como quem diz, eu tô te dando uma oportunidade, você tá querendo barganhar o salário? E ele estava com receio de que aquilo fosse ser mal interpretado e ele pudesse perder a primeira oportunidade profissional dele. O que é compreensível, ele é uma pessoa imatura a nível profissional, não é? Sendo a primeira oportunidade, tem medo de perder aquilo que já está, entre aspas, garantido. Então é aquilo que a gente falou, essa plasticidade, esse reconhecer o mercado, entender como acontece, também tem a ver com o investimento que a gente faz nisso, quantas entrevistas a gente está disponível para fazer, quantos 1000 currículos a gente pretende enviar, não é? Quantas conexões a gente está disposto a fazer. E isso é muito complexo. E para as primeiras vezes não há maturidade. A gente também cometeu erros no início do nosso percurso, né? Faz parte. Sim. Mas você fala do trabalhar para fora, né? E eu ia aproveitar para te perguntar como é que funciona o trabalho remoto em Portugal. E aí, falando tanto do trabalho remoto, do que você tem de experiência em empresas portuguesas, se isso é bem quisto, se isso é desejável, quanto o trabalho remoto no sentido de residir em Portugal e trabalhar para empresas estrangeiras. Excelente pergunta, porque novamente tem essa distinção entre o mercado português e o mercado exterior. O mercado português, de certa forma, ele tem um tradicionalismo com o presencial. Eu já estive num processo seletivo onde a recrutadora me disse que era uma oportunidade híbrida e era 4 vezes no escritório. Ou seja, isso é um presencial, não é? Praticamente. Também tive oportunidades onde o híbrido ali se concentrava em 2 a 3 dias no escritório, que é o que eu vejo a maior parte das pessoas fazendo. Eu acho que existem 2 pontos de vista, trazendo para a imigração. Para um imigrante recém-chegado, eu acho que o trabalho híbrido ou presencial é vantajoso. Vou explicar por quê. Quando eu cheguei em Portugal, eu tive 3 meses ou 2 meses direto no escritório. Porque eu cheguei em um novo país, eu precisava me integrar, eu precisava criar laços com os profissionais com quem eu trabalhava.
enquanto eu já vi outras pessoas que também vieram de fora de Portugal não quererem se inserir nesse tipo de modelo. Eu trabalho melhor de casa, eu sou mais produtivo em casa, etc. E isso causou ali algumas rusgas no processo de imigração, porque essa pessoa em específico teve muita dificuldade para criar laços com portugueses, por exemplo. O presencial ajuda na integração do imigrante. Sim, sem dúvida, eu não vou negar. Agora, a partir do momento que você já está integrado, tem família, tem filhos, por exemplo, tem suas rotinas ali, seus afazeres, o trabalho presencial ele vai ficando um pouco mais penoso, eu diria. Eu acho que o mercado português ele ainda é muito tradicional. Empresas de fora que estão querendo colocar uma empresa aqui em Portugal já são mais flexíveis. Geralmente elas ainda não têm um escritório aqui dentro e o modelo de trabalho costuma ser remoto. E isso pode ser bom ou ruim. Eu vou te dar um exemplo. Em 2018 eu trabalhei como freelancer e foi numa época muito antes da pandemia. Eu trabalhava em biblioteca, trabalhava nos cafés, trabalhava onde dava e era uma situação complicada porque às vezes eu tinha reunião, não tinha internet, tinha que rotear do meu celular. Então era uma situação ali onde eu já fui desenvolvendo algumas skills de conseguir resolver minhas coisas, vamos dizer assim. Isso em 2018. Houve uma altura onde eu tive 4 projetos e falo isso para as pessoas. Naquela época eu não tinha visto minha namorada já há 4 semanas. E eu falei pra mim mesmo, eu não quero mais isso. Hoje eu não sei lidar com remoto. Então eu acho que passa um pouco pela maturidade também das pessoas. Para o tipo de profissional que já tem um pouco mais de maturidade, eu diria para buscar empresas aqui em Portugal que são adeptas ao modelo híbrido ou modelo remoto. Empresas onde você tem ali aquela questão da liberdade que eu mencionei, onde você pode ter responsabilidades um pouco mais elevadas, sim, mas você consegue ter ali maturidade para gerir o seu próprio tempo. Existem ainda esse tipo de empresas aqui, geralmente são fintechs, startups, empresas globalizadas, ou seja, empresas com sedes em Alemanha ou Espanha, que também têm filiais aqui em Portugal. Esses tipos de empresa, a depender do contexto, da cultura, aceitam, às vezes, um trabalho remoto, aceitam um trabalho de uma vez na semana ou 2 vezes na semana. Então eu acho que vai um bocado por aí. É você pesquisar bastante no LinkedIn sobre as empresas, sobre a cultura. Uma outra dica também que é interessante é você conversar com colaboradores da empresa onde você está querendo entrar. Através do LinkedIn ou qual seria? Através do LinkedIn. Eu já fiz isso várias vezes e funcionou, porque eu consegui perceber ali um pouco do dia a dia da empresa, um pouco da expectativa com relação àqueles profissionais e também um pouco da visão do empregador, né? Que isso é importante. Ao mesmo tempo que a empresa tem uma visão sobre o empregado também tem uma visão do empregador. É uma via de mão dupla. Até para entender em que equipe você ia se inserir, né? Assim, que tipo de equipe tá ali para te receber. Eu acho que isso é importante, se essa equipe se ajusta ao seu ideal profissional, né? O seu plano profissional. Sim, existe até hoje, se eu não me engano o nome ainda é esse, uma plataforma chamada Glassdoor, onde você consegue ver salários de cargos em empresas específicas, ou seja, quanto ganha um cientista de dados no Facebook. Você consegue pesquisar lá uma estimativa, os próprios funcionários que alimentam aquela plataforma. E não só isso, essa plataforma também tem pontos positivos e negativos daquele tipo de empresa e de cargo. Interessante, principalmente para quem está procurando emprego, né? Sim. E acho que agora eu queria saber de você, porque você falou dessa recepção de empresas estrangeiras em Portugal, e eu acho que é muito interessante a empresa ter uma sede aqui e ter uma construção de funcionários aqui, não é? De certo modo também é fomentar o trabalho, não é? Dentro do país. E eu aproveito para te perguntar quais são as principais línguas estrangeiras que alguém precisa dominar. Se o português, se alguém que não tenha nenhuma língua estrangeira hoje, seja só falante de português, seja de Portugal, do Brasil ou de qualquer variação do português, consegue vagas na tecnologia da informação hoje, né, na TI, ou se a pessoa necessariamente tem que ter uma segunda língua, se o inglês nesse caso é a língua oficial que vocês usam, ou se tem outras que também estão na crescente, ou quanto mais melhor, quanto mais línguas falar, mais oportunidades,
Ou só o inglês basta, só o português basta? E que nível profissional uma pessoa consegue chegar falando determinadas línguas? Bem, somente português em Portugal, eu acredito que 2 ou 3 vagas que eu tenha visto, pelo menos para minha área, fossem suficientes. Portugal é um país cada vez mais internacional. Você trabalha com múltiplas nacionalidades. Um dos meus primeiros chefes aqui em Portugal foi um iraniano. Então, vou dar um exemplo. Eu indiquei uma pessoa para essa empresa que eu trabalhei aqui em Portugal e a entrevista correu muito bem. Mas, infelizmente, uma das últimas perguntas que foi feita ao meu amigo foi: você fala inglês? E ele falou: não. Consigo ler, mas não consigo falar. E esse foi um critério de eliminação para ele, infelizmente. Porque nós tínhamos pessoas de outras nacionalidades aqui. Então, se você pensa em migrar para Portugal, principalmente, o inglês ele é essencial, sim. Cada vez mais pessoas de fora estão aqui em Portugal, pessoas que falam inglês, pessoas que muitas vezes arranham o inglês. Às vezes o idioma é o francês ou o alemão, a pessoa nem tem o inglês fluente também. Ou seja, o inglês ele acaba sendo meio de campo ali para as duas partes. Agora, se você não tem inglês, é extremamente complicado você conseguir vagas de tecnologia. Não vou dizer que é impossível, mas é muito difícil. Inclusive empresas portuguesas. Sim, inclusive em empresas portuguesas. Vou dar um exemplo. Eu fiz uma entrevista uma vez no BNP Paribas, que é um dos maiores bancos aqui, e um dos meus entrevistadores era francês. Então a entrevista foi toda em inglês. Tínhamos alguns portugueses na chamada, mas para você ver, é um banco em Portugal, mas é um banco que tem pessoas de outras nacionalidades. Então acaba que isso também é uma coisa interessante aqui em Portugal. Muitas pessoas falam inglês. É difícil você achar um português que não fala inglês. Mesmo ali com algumas palavras e algumas pronúncias um pouco erradas, mas eles conseguem se comunicar muito bem. E eu percebo ainda que no Brasil a gente já melhorou muito, mas ainda há muito espaço para melhora nessa questão da fluência, de você conseguir trabalhar em outro idioma, porque não é você... É diferente você ser um turista, como eu fui em 2014, né, vamos dizer assim, e você trabalhar naquele idioma, é muito diferente. Eu imagino. E também, assim, acredito que uma barreira que a gente precisa deixar para trás, assim, a nível do inglês no Brasil é a vergonha. Acho que nós brasileiros mesmos fazemos muita piada uns com os outros e isso impede o desenvolvimento de várias línguas, né? Acho que essa liberdade de falar errado é muito importante para a pessoa construir aí a sua fluência em uma determinada língua. E sim, é diferente ser turista, é diferente trabalhar com isso. Principalmente quando a gente lida com pessoas se expressando, né? E a gente também tem que se expressar. Então, não é só pergunta simples, quanto custa? Ela vai muito além disso, né? Vai, inclusive, dar explicação quando um trabalho não tá correndo bem, que eu acho que deve ser o mais complexo aí nessa questão. E falando até dessas nuances da língua, do inglês que não é perfeito, mas que a gente sabe que é essencial. Então, agora com a sua resposta, é essencial para trabalhar com TI em Portugal. Existe xenofobia na área de tecnologia? Não vou mentir que eu nunca tenha sofrido ali em um episódio ou outro. Posso citar um episódio em específico, onde uma pessoa, em uma reunião ali, estávamos só eu e ele, me perguntou se eu entendia o que ele falava. E eu, na hora, fiquei um pouco confuso, porque na minha cabeça eu estava falando português e ele também. Então eu pensei, olha, eu entendo o que você diz. Ah, não, mas é porque às vezes nós falamos rápido demais, às vezes vocês podem não perceber uma palavra ou outra. Então ali eu já percebi que era muito mais em relação à minha nacionalidade do que qualquer outra coisa. E inclusive vamos entrar nesse foco, porque eu acho que isso é um folclore, assim, uma mitologia em torno dessa questão da baixa compreensão entre entre brasileiros, não é? Entre pessoas que falam português do Brasil e pessoas que falam português de Portugal. Você teve alguma dificuldade aqui de compreensão de alguma terminologia ou a nível do trabalho de falar assim, opa, entendi uma tarefa diferente porque a expressividade foi diferente? Porque falando da minha experiência, isso nunca aconteceu comigo, nunca. Eu não tenho nenhum registro na minha história profissional em Portugal, que é extensa, eu passei por diversas nuances.
trabalhei com pessoas de diversos níveis de escolaridade, trabalho com pessoas de diversos níveis de escolaridade que se influenciam na pronúncia e enfim, nos regionalismos, trabalhei com diversos regionalismos em Portugal, porque Portugal também tem muitos sotaques. Isso nunca foi um impeditivo para mim. Para você, em algum momento, foi? Com relação a entender o português de Portugal, não vou negar que na primeira semana foi um choque para mim. Então eu tinha muita dificuldade, eu tinha muita dificuldade de entender o português de Portugal. Não só falado por portugueses, mas também falado por pessoas do Nepal, pessoas de outra nacionalidade que dominavam o português de Portugal. Mas eu superei isso com o rap português. Então eu ouvia muito rap português quando eu cheguei aqui em Portugal. Hoje ainda escuto ocasionalmente, mas o fato de ouvir o rap português me despertava para o seguinte: eles falam de uma forma mais rápida. Então é como se, ao eu ouvir uma pessoa falar de uma forma normal, é como se aquela velocidade fosse reduzida para mim. Então foi uma forma que eu encontrei, vamos dizer assim, de hackear um pouco a questão do idioma de português de Portugal. E eu achei interessante você perguntar isso, porque isso se dá muito nas entrevistas. E existe um ponto que eu não sei se eu posso chamar de xenofobia, buscando um pouco a sua pergunta anterior, que é de quando você está numa entrevista de emprego aqui em Portugal e a pessoa te pergunta se você sabe falar inglês. Uma coisa era quando eu cheguei aqui em Portugal, que eu não tinha tido experiências profissionais na zona do euro. Enfim, tive alguns projetos como freelancer em 2018, mas nada que me tivesse ter a notoriedade que eu tenho hoje, por exemplo, na minha profissão. Então, vamos dizer assim, eu chegava nas entrevistas e as pessoas falavam: você fala inglês? Sim. Não você se importa de eu fazer uma pergunta em inglês ou não? Ok, tranquilo. A pessoa perguntava em inglês, eu respondia em inglês. Ok, era uma verificação simples. O problema foi quando eu comecei a me apresentar já com algumas experiências internacionais e as pessoas ainda assim faziam essa verificação. Ou seja, no meu entendimento era o seguinte: eu trabalhava com suecos, trabalhava com sérvios, croatas, e a única forma de eu me comunicar com essas pessoas era falando inglês. Então eu, como recrutador, eu já teria que pensar o seguinte: opa, se o Marcelo trabalhou com essas nacionalidades, a única forma dele se comunicar é falando inglês, a não ser que ele fale croata ou outro idioma que ele não demonstrou aqui no currículo dele. Então eu sentia essa insistência de: você sabe mesmo falar? Então prova. Sabe, isso, a um dado momento, começou a me incomodar. Porque, poxa, eu tenho já 4 anos de experiência aqui na Europa, todos os projetos que eu trabalhei foram internacionais, e ainda assim eu preciso responder uma pergunta: quais são os seus hobbies, por exemplo? Inglês. Inglês. Perguntas bastante genérica e que o nível B1 responderia com qualidade, não é? Sim, então eu não sei necessariamente se essa é uma pergunta profissional, ou se é uma pergunta que está atrelada à minha nacionalidade. Entendendo um pouco de recrutamento, pode ser só uma pergunta que está ali no rol de perguntas que eles têm que fazer, mas eu acredito sim que tem assim, uma base da dúvida que o brasileiro fale inglês. E essa dúvida existe inclusive entre os brasileiros. Não é incomum ouvir que a gente fala pouco inglês. Eu não acho isso, pelo menos não nas comunidades onde eu estive. Eu tenho acesso também porque fiz cursos de línguas, então também venho desse lugar. Eu conheci muita gente que estava sempre muito interessada numa segunda língua, né? Mas a questão da xenofobia, eu diria, né, que é impossível não acontecer hoje, nos dias de hoje. Acredito de forma utópica que é possível a gente superar isso, mas ainda é um percurso cultural muito longo para isso acontecer. Sem dúvida, me estendendo um pouco nesse assunto, houve uma entrevista em específico onde uma das perguntas clássicas, não é? Era a pretensão salarial. E quando eu falei a minha pretensão salarial, a pessoa que estava do outro lado, ela não interpretou de uma forma tão amigável, vamos dizer assim. Ela disse que eu tava a jogar números pro ar, que ele quis dar a entender assim: você tá chutando um valor pra cima pra ver se a gente te paga esse valor. E não foi nada disso. Na verdade, o que aconteceu foi, ele me ligou, eu estava
ali no momento do almoço, trabalhando, e gentil fui atendê-lo, porque essa também é uma forma que os recrutadores têm, que na minha visão é um pouco errada, de abordar as pessoas, que é simplesmente ter um número de telefone e ligar. Ou seja, você não sabe quando começou aquele contato com aquela Sem pessoa. agendamento prévio, né? Sem um agendamento prévio, sem uma mensagem, dizer, olha, vou te ligar, sabe? Posso te atender. Eu entendo que é uma forma um pouco mais direta, pode funcionar para alguns casos, mas é uma forma que eu acho, assim, um pouco grosseira. Então, se você é recrutador, trabalha no Brasil ou em Portugal ou em qualquer país que seja, jamais ligue para uma pessoa sem dar um contexto. E muitas vezes essas ligações até eram no WhatsApp, ou seja, uma coisa extremamente pessoal. Então, assim, é uma grosseria, eu diria. A pessoa que me aborda desse jeito, ela já fica com vários pontos a menos, por exemplo. Claro, e assim, o recrutamento é um ponto muito complexo, né? Do mesmo tempo que nós, trabalhadores, investimos muito tempo nisso, as empresas também investem tempo, dinheiro, mas eu acredito que o recrutador precisa estar bem informado e a empresa não pode permitir que exista xenofobia nos processos, né? Inclusive não é legal, ou seja, não está na lei, a xenofobia não pode acontecer. E acho que muitos de nós não estão alerta para isso, né? Mas quando a gente fala da necessidade de uma segunda língua, né, no caso de falantes de português, o inglês, só para a gente fechar esse contexto, qual seria o nível de inglês desejável? Olha, eu acho que é um nível onde você consiga se comunicar e um nível profissional. Ou seja, um nível onde você consiga explicar o que você faz de uma forma profissional em inglês. A gramática pode não estar correta, o sotaque pode não ser o mais perfeito do mundo. Por exemplo, eu conheço uma brasileira que faz muito sucesso no Vale do Silício. E se você vê as palestras, as falas que ela dá, você pensa, essa pessoa entrou no curso de inglês há 1 ano, 2 anos. Porque é uma pronúncia um pouco rudimentar, vamos dizer assim. Mas ela consegue se comunicar. Ela se comunica com investidores, ela faz palestras, construiu uma carreira sólida, tem vários anos do Vale do Silício. E pra mim foi uma inspiração e continua sendo uma inspiração de que feito é melhor do que perfeito. Então, não espere você ter o melhor sotaque, não espere você ter a melhor pronúncia, não espere você saber conjugar todos os verbos, se você aprende espanhol, se você aprende português, por exemplo. Fale, coloque ali a sua tentativa, coloque para o universo que você está tentando e uma hora você vai ser recompensado. Por exemplo, nós tivemos um amigo em comum aqui em Portugal que se dedicou muito, aprendeu português, aprendeu a falar em menos de 1 ano, o que eu achei assim incrível. Lógico, ele tinha as deficiências dele, não conseguia às vezes entender um certo tipo de contexto ou outro, mas conseguia falar e falar bem, e tinha confiança. Eu acho que isso também é um ponto de virada muito importante, é você ter a confiança no que você está falando e fazendo. Mas que nas primeiras interações aqui em Portugal, as pessoas ao perceber que ele não falava português, o que eles faziam? Já começavam a falar inglês com ele. E a gente também, no caso do português, é uma língua gramaticalmente complexa, né? Mas sim, ele é um destaque porque ele não precisava, porque trabalhava com o inglês, mas para o processo de integração dele, aprender a falar a língua nativa foi muito importante, né? Até para superar algumas barreiras afetivas que só uma língua local pode superar, né? Agora, mudando de assunto, a gente sabe que hoje você trabalha com inteligência artificial e dentro das milhares de mudanças que você tem no seu percurso percurso profissional, surgindo lá na economia, né, dentro de um contexto universitário e passando aí pelos dados e chegando até a inteligência artificial. Como é que esse percurso profissional aconteceu? Essas mudanças aconteceram? A gente gostaria de saber. E também quais foram as principais mudanças na sua vida e na vida da tecnologia para a construção dessa inteligência artificial como objeto de trabalho, vamos dizer assim. Bem, como você bem disse anteriormente, eu sou formado em economia e tive um mestrado em economia aplicada. Então, a minha paixão por dados começou, eu diria que no meu penúltimo e último semestre do meu curso de economia. Houve um professor, Marcos,
Me lembro até hoje de uma aula que ele deu com uma linguagem R, e ele ensinou os alunos a importarem o Excel para dentro daquele programa. E ele falou, olha, existem muitas pessoas trabalhando com essa linguagem no mundo, se dediquem e aprendam sobre ela. Porque na economia a gente não tem ainda... Eu imagino que isso tenha mudado bastante hoje. Mas na economia a gente tinha uma cultura muito forte de usar softwares proprietários, quando não o Excel, para fazer muitas coisas que a gente precisava fazer a nível de análise de dados, né? A nível de, às vezes, colocar um gráfico para ilustrar um acontecimento ou uma variação, por exemplo, na taxa de juros, alguma coisa assim. Então, começou daí. Aí eu senti que se eu começasse a programar, eu poderia atingir um patamar diferente do que as outras pessoas estavam atingindo no momento. Então eu busquei me aprofundar mais nessa linguagem. Durante o mestrado, tive a orientação do Elton, foi um orientador excepcional na minha vida, pessoalmente falando e profissionalmente falando. Aprendi muitas coisas com ele, também aprendi muitas coisas com o Sandro Monsueto, que era um professor incrível dentro da pós-graduação de economia e da UFG, da Federal de Goiás. E com essas duas pessoas ali eu tive uma influência muito grande, que foi, vamos dizer assim, a cereja do bolo foi o Vitor Leiva, que foi um pesquisador chileno que estava fazendo uma visita em Goiânia. Ele era muito amigo do Elton. Então ele foi o meu co-orientador no meu trabalho final. E ali muitas coisas foram moldadas. Perseverança, resiliência, a questão de eu me virar. Eu não tinha, e considero ainda que hoje eu não tenha um conhecimento muito maduro em estatística e matemática, mas naquela época eu precisei dominar o que eu tinha feito no meu trabalho sobre essas vertentes. Então eu tive que fazer muitas pesquisas, muitas pesquisas. Então isso também foi uma habilidade que eu desenvolvi nesse tempo. E a inteligência artificial, se ela existisse nesse tempo, seria incrível para mim. Porque o tempo que eu buscava, às vezes um PDF de 300 páginas, eu poderia ter uma informação muito mais consolidada. Hoje um estudante, vou lançar uma frase polêmica aqui, não sei se você vai concordar comigo, mas eu acho que hoje um estudante ele não tem desculpa para tirar menos do que 8 em qualquer prova que ele faça. 0 a 10, não. Mas o armazenamento humano ainda é reduzido. Atenção, ele pode acessar o maior número de conteúdo e de maior qualidade possível, mas existem questões cognitivas por trás desse armazenamento que não são tão lineares. Sim, o armazenamento ele é constante, vamos dizer assim, é o mesmo Eu sei que a gente esteja falando de um processo de avaliação que não seja aquele teste tradicional, sem recursos tecnológicos, né? A única tecnologia seja a caneta. Se a gente estiver falando desse, aí a gente tem uma nuance cognitiva que é muito relevante, inclusive da capacidade de armazenamento, que está cada vez mais reduzida por conta da facilitação da inteligência artificial. Agora, se a gente estiver falando de um processo de avaliação mais complexo, onde a pessoa pode fazer consulta, por exemplo, aí sim, se essa pessoa tiver tido uma consolidação do processo educativo e então as ferramentas da inteligência artificial vêm para dar um boost nisso, aí sim, não tem motivo para não fazer um trabalho de qualidade. Eu acho que hoje em dia existem muito mais, pegando o tópico da inteligência artificial, pensa na época, talvez ali, na geração dos nossos pais. Eles tinham que ler várias enciclopédias para poder encontrar uma ou duas informações. Na nossa época a gente teve Google, teve Wikipédia, que foram coisas que revolucionaram a forma de você buscar uma informação. Mas hoje você tem navegadores, ChatGPT lançou um navegador recentemente. Tem um navegador chamado Dia, que foi um navegador feito exclusivamente para o dia a dia dos estudantes, onde eles conseguem ali ter acesso a uma condensação, eu acho que essa é a palavra, condensação do conteúdo muito maior. Hoje você não precisa ler um livro de 100 páginas para você entender um conceito complexo. Você pode ali ter a máquina para te direcionar e falar, olha, A mais B é igual a C por 3 razões fundamentais. E aí, claro, você sempre pode aprofundar naqueles tópicos. Esse nível de aprofundamento, eu acho que ele continua. Mas eu acho que a inteligência artificial hoje, ela consegue direcionar muito mais as pessoas para o tipo de objetivo que elas têm. Se você tem um trabalho que você
tem que fazer, por exemplo, um trabalho de escola, você vai gastar muito menos tempo em pesquisa. Ou seja, você vai ter muito mais tempo para refinar o seu produto final. Você vai ter muito mais tempo para você refinar o seu conhecimento a nível matemático, o seu conhecimento a nível do que você faz no dia a dia da escola, física, química, geografia, história. Você consegue ter ali uma condensação, eu acho que essa é a palavra. Você consegue ter um direcionamento muito maior. Eu lembro que na nossa época, inclusive, não sei se você vai lembrar disso, no Jornaleiros nós tínhamos ali as fichas de estudo, que eram geralmente uma página que tinha um conteúdo com os principais temas sobre mecânica, os principais temas sobre termodinâmica, os principais temas sobre equação de segundo grau e por aí afora. Imagina o ChatGPT, o que ele não produz a nível desse resumo. E qual a qualidade desse resumo em comparação ao resumo que a gente tinha ali num papel ou numa ficha de plástico. Mas que passou por uma verificação, supostamente. Sim, também tem isso. É um ponto importante que envolve, inclusive, o dia a dia do meu trabalho. A verificação, não é? Você aceitar ali cegamente o que o algoritmo está te colocando. Então, passando um pouco pelo meu percurso tradicional de trabalho. Na minha época, eu tinha que fazer, vamos dizer assim, uma imagem dessa. Eu iria pesquisar no Google, iria pesquisar ali quais aplicativos poderiam me disponibilizar essa imagem. E há semanas atrás eu fiz essa imagem usando o ChatGPT, um dos modelos mais recentes que eles têm. Então, esse modelo ano passado... Modelo pago. Modelo pago. Ok. Esse modelo ano passado, provavelmente essas letras estariam trocadas, haveria um erro. Baixa clareza mesmo da questão escrita, não é? Agora a compilação entre imagem e escrita tá melhor. Muito melhor, muito melhor. Pra te dar um exemplo. Então... Que é como se a máquina não conseguisse focar ou numa coisa ou noutra. Se você pedir só a escrita, vem muito bom. Se você pedir, pelo menos no gratuito ainda tá assim. Se você pedir só a imagem, a geração de uma imagem tá muito bom, mas quando as duas coisas vêm associadas, pelo menos no português, ela ainda vem com alguns erros, mas, sim. Mas a geração mais nova tá melhor, então. Sim, a geração mais nova tá melhor. Então, o que eu fazia no meu trabalho? No meu trabalho eu sempre tive que programar, né? Eu programava em R, depois passei para Python, que era uma linguagem um pouco mais difundida no meio de tecnologia de informação. E muitas das coisas eu aprendi em curso, mas também havia muito que a gente chama de copy and pasting, que é o quê? Você vê um código pronto na internet, copia e adapta para o problema que você precisa resolver. Isso antes da inteligência artificial dar esse boom. Sim, antes de dar esse boom. Então a gente passou aí por várias transições, né, do GPT, tiveram várias versões que foram lançadas. E eu confesso que eu não usei de imediato, porque eu sempre usei duas plataformas muito boas a nível de código. Uma era o GitHub, onde você armazena ali código aberto, né, que a gente chama de código aberto, que é você ver o que a pessoa usou às vezes para fazer um site ou para fazer um modelo de aprendizagem de máquina, qual o código que ela utilizou, quais etapas que ela gerou e qual foi a receita do bolo, vamos dizer assim. Também existia um site chamado Kaggle, era um site que inclusive haviam competições de predições de modelos de aprendizagem de máquina, onde as melhores predições ganhavam prêmios dados pela Google, empresas de tecnologia que tinham um problema real para resolver e lançavam um concurso e as pessoas tinham que desenvolver um algoritmo para solucionar aquele problema. Então havia nessa época muito copy and pasting. Um outro site também muito bom para todos os desenvolvedores que estão ouvindo esse episódio é o Stack Overflow. É um fórum de perguntas relacionadas à tecnologia, onde você costuma ter ali uma dúvida. Olha, como eu faço um site? Como eu resolvo... Mas aí eram pessoas que respondiam. Pessoas que respondiam. E aquele fórum era geralmente moderado e as pessoas conseguiam... Mas isso há quantos anos atrás? Há 10 anos atrás. Lá no início da sua carreira. Sim, no início da minha carreira e eu diria até o meio. Até, inclusive, ano passado, havia correções de código que eu pedia para o ChatGPT fazer. Ele não conseguia fazer, ele não conseguia me indicar onde estava o erro. E eu simplesmente colocava o bloco de código no Google e às vezes os primeiros links ali eram do Stack Overflow
e solucionava uma pergunta que eu precisava que fosse respondida, ou que estava travando ali a execução do meu código. Ou seja, num gênero de parceria, assim, né? Mesmo sem ninguém se conhecer necessariamente. Sim. Até porque perfis... Eu já respondi algumas perguntas nesse Ou seja, trabalho colaborativo. É um trabalho colaborativo. Você também ganha notoriedade fazendo isso. Ou seja, se você responde muitas coisas boas, você tem um perfil muito bom. Você começa a ganhar um certo tipo de ranking. Você começa a ficar bem ranqueado na plataforma. E é uma coisa que eu já vi algumas empresas pedirem também. Empresas geralmente onde o nível de rigor é mais alto, eles pedem ali para você enviar o seu perfil no Stack Overflow. Então, essa transição de copy and pasting para inteligência artificial, eu acho que é uma transição que acompanhou o meu percurso tradicional, meu percurso profissional, e é uma transição que eu ainda vejo, por incrível que pareça, atualmente alguns profissionais de tecnologia que se recusam a utilizar ChatGPT porque pensam que a máquina não vai responder de forma correta ou porque de alguma forma sentem receio de serem substituídos, ou seja, não querem se aliar a esse tipo de tecnologia. Como você vê isso? Você acha? Porque no caso da programação tem os códigos, não é? E aquilo vai gerar alguma coisa, assim, simplificando para leigos. E tendo em vista que a geração de coisas pela inteligência artificial é muito bom e tem ficado cada vez melhor, como é que fica a posição do programador com a inteligência artificial aí em paralelo? É aliado? É um processo assustador? Ou é para aliar, para crescer junto e para empoderar o profissional? Eu confesso que a primeira vez que eu usei o ChatGPT eu me assustei muito, que já foi depois do GPT-3. Ou seja, eu não usei a primeira versão, nem a segunda, mas com a terceira versão eu acho que foi ali um ponto de viragem onde as pessoas começaram a se assustar, porque havia ali qualidade no que estava sendo feito, pela máquina, né? Que, atenção, nunca é feito só pela máquina. A máquina lê inúmeras informações, inúmeros códigos para poder... por humanos. Agora, né, que a gente sabe que essa geração de imagens, de produtos, está cada vez também alimentando mais dados, não é? Sim, alimenta os dados. E eu vejo que essa questão da inteligência artificial não existe retorno, não existe volta atrás. Eu acho que ou o profissional ele se adapta ou ele vai ser demitido, infelizmente. E as empresas? As empresas seguem esse modelo porque, imagina, houve um empreendedor que nós já entrevistamos aqui no nosso podcast, inclusive se você tá vendo esse episódio, procura lá o episódio do Charles da Cool Trip, onde ele buscou um profissional para fazer um site para ele. Uma empresa do Brasil cobrou 40 mil euros para entregar o site, acho que cerca ali depois de 6 meses a 1 ano, entre esse tempo. Depois ele buscou profissionais numa rede de freelancer, conseguiu um preço muito mais barato. Depois entrou num site chamado Lovable e conseguiu construir aquilo ali com prompt, né, que a gente chama de instruções. Faça um site para mim, assim, assim, assado. Ele conseguiu aquilo de uma forma direta. Com uma linguagem natural. Sim, com uma linguagem natural. Ele não necessariamente precisava entender de uma linguagem de programação. Sim. E eu acho que as pessoas não têm que ter medo da inteligência artificial. Eu acho que elas têm que se aliar a elas para expandirem o seu nível tecnológico e o nível de possibilidades. Eu vi uma frase na internet que me chamou muita atenção e eu concordo 100%, que é: os bons engenheiros com inteligência artificial, eles podem ser engenheiros excelentes. Esse é o grande barato que eu diria dessa tecnologia. Para quem é júnior, para quem tem pouca experiência, eu diria para ter um pouco de receio ao utilizar inteligência artificial. Porque nós, como profissionais um pouco mais avançados, com um pouco mais de experiência, nós conseguimos ali facilmente deduzir o que está certo, o que está errado, dentro daquilo que foi produzido. Muitas vezes uma pessoa que está chegando no mercado agora, ele não vai ter ainda talvez ali a malícia ou talvez a expertise para poder dizer, olha, isso está errado ou está certo. Então aquele processo que você chamou de verificação é extremamente importante. Então eu, ao utilizar a inteligência artificial, eu tenho que ter
criteriedade para dizer, olha, não é só fazer um copy and pasting como eu fazia anteriormente, porque mesmo no copy and pasting havia ali uma adaptação. Havia um processo para você ver o que funcionava e o que não funcionava. O profissional não pode ter preguiça, né? Pra fazer, porque senão, de fato, pra quê, né? Se o profissional não quer nem verificar o trabalho feito pela máquina, pra que esse profissional? Mas pra que patamar a inteligência artificial levou sua profissão, em comparação com os anteriores? Olha, hoje com inteligência artificial, nós conseguimos entregar valor de uma forma mais rápida. Muito mais rápida. Celeridade nos processos. Aquilo que eu mencionei do conhecimento para os estudantes vale para todos os profissionais. Eu acho que nós somos eternos estudantes. Sempre. Mas aí, nesse sentido, de novo, o profissional tem que ser muito plástico, tá muito disposto à mudança. Sim, eu acho que é uma mudança que ela, hoje, na minha opinião, tá um pouco como inglês. Ela já não é nem tanto uma mudança, ela é essencial. Okay. Hoje, se uma pessoa quer se destacar no mercado de trabalho, seja em qualquer profissão, às vezes o chat GPT ali, ou uma inteligência artificial, pode dar um ganho para ela. Vou te dar um exemplo. Produção de conteúdo. Hoje já existem aplicativos que fazem reels, por exemplo, de uma forma automatizada. Mas só pra gente finalizar, assim, esse bloco, não é, de perguntas e partirmos para o encaminhamento do fim. A inteligência artificial, ela é hoje essencial para alguém que quer programar, ou um programador de hoje, imagine que tenha um jovenzinho ali com seus 19, 20 anos, entrando para esse mercado de trabalho, ele precisa ainda aprender uma linguagem, ou ele tem só que dominar a inteligência artificial e isso vai ser suficiente para ele ser um programador? Eu acho que a inteligência artificial é cada vez mais uma linguagem. Cada vez mais nós temos a necessidade do que a gente chama de prompt engineering, por exemplo, que é você dar instrução para a máquina de uma forma correta. Isso eu encaro como uma linguagem. É você saber, por exemplo, pesquisar no Google, também é uma linguagem. Também é você conhecer ali a sintaxe, conhecer um pouco como funciona o mecanismo de busca, a palavra-chave e tudo mais. Então eu acho que inteligência artificial e programação, hoje, na minha opinião, elas são inseparáveis. Vocês têm editores de código que conseguem identificar ali possíveis problemas com o seu código, conseguem te fazer sugestões com base em outros arquivos de código que você tem, ou seja, elas conseguem sugerir, às vezes, o que você vai fazer, sugerir o que você vai corrigir, sugerir o que você vai escrever. Isso é um pouco assustador. Eu confesso que a primeira vez que eu tive contato com esse tipo de tecnologia, eu fiquei muito assustado. Eu falei, meu Deus, como adivinharam o que eu vou fazer? Se eu vou construir um site, eu preciso fazer A, B. Quem disse para a máquina que eu vou ter que fazer o C? Sabe? Então é um... A sugestão adicional é sempre muito interessante mesmo, até porque vem algo que parece que é melhor do que o que a gente já tinha pensado, né? Sim, e algumas vezes pode ser. Então eu acho que entra também um pouco de humildade nisso. De você reconhecer que... E eu me incluo nisso. Eu reconheço que o Marcelo de 6, 8 anos atrás, quando ia produzir um código ou quando ia buscar uma solução, desenvolver uma solução, buscava trabalhos de outras pessoas. Eu acho que hoje nós continuamos, talvez de uma forma muito exponencial, com a inteligência artificial, sob os ombros de gigantes. Sempre vai existir alguém que fez alguma coisa que você está usando. Você dificilmente vai ser o inventor de alguma solução ou tecnologia do zero. Então, pesquise bastante. Se você quer empreender, pesquise sobre os... Mas então quer dizer que as linguagens ficaram defasadas, por exemplo, Python, R e outras. A pessoa, voltando à minha pergunta, só focando em inteligência artificial e nas plataformas de prompt, de linguagem natural, consegue se tornar um programador? Não, eu diria que não. Eu diria que você ainda precisa ter o critério para discernir o que é certo e o que é errado. Você precisa conhecer a tecnologia, você precisa conhecer o que a tecnologia pode te oferecer. Então eu acho que programar continua sendo muito importante, talvez mais importante do que nunca, porque somente com uma boa programação e uma programação humana nós vamos conseguir caminhar com a inteligência artificial para uma evolução, eu diria.
Porque imagina que todos os códigos produzidos hoje sejam produzidos somente por máquina. Com que a máquina vai aprender daqui a 10 anos? Com que a máquina vai aprender daqui a 1, 2 anos? Ela se retroalimentar é complicado, né? Sim. Ok. E além de ser programador, trabalhar com inteligência artificial e ter todo esse percurso profissional que a gente abordou hoje, é muito bonito e tem aí diversas nuances que comprovam o seu amadurecimento. A gente sabe que você é um empreendedor, não é? E essa palavra empreendedora, ser empreendedor tem a ver com uma atitude autônoma. E você valorizou aqui durante essa entrevista diversos pontos que remontam que você tem essa atitude autônoma de autogerência, de autorregulação, que o trabalho remoto exige também, por exemplo. E eu sei que você tem outras iniciativas para além do trabalho formalizado, vamos dizer assim, que você tem. E aí, como a gente tem um quadro no nosso... que a gente está tentando instituir esse quadro, não é? Venda o seu peixe no nosso programa, no nosso podcast. Então, fala sobre os seus novos produtos, o que você está idealizando, aquilo que você pode contar, né, publicamente. Como você vê a sua progressão de carreira, seja a nível mais tradicional, se é que a gente pode chamar assim, ou a nível do empreendedorismo mesmo, mais autônomo e talvez em separado de outras empresas. Bem, o empreendedorismo na minha vida, ele tem deixado de se tornar um sonho e tem se tornado cada vez mais um desejo. Eu acho que essa, assim como a imigração, ela veio como um sonho lá em 2014 e passou a ser um desejo. O empreendedorismo, ele tem surgido na minha vida, até o podcast é um exemplo disso, de tentar trazer um pouco mais das nossas próprias ideias, da nossa forma de ver o mundo, para o dia a dia das pessoas. Eu não posso contar sobre todas as iniciativas que eu venho tomando, mas com certeza nos próximos episódios nós vamos trazer aqui desenvolvimentos, talvez até com entrevistados, de ideias nossas próprias. Mas o que eu posso dizer é que o empreendedorismo hoje, como imigrante, ele é muito necessário. Não só da minha parte, mas por parte de qualquer imigrante, eu diria, em Portugal. Porque a nossa forma de ver o mundo, ela é uma forma que não é tradicional. Quando você está no seu país e você nunca mudou para outro país, eu diria que você tem uma forma limitada de ver o mundo. Não é que você não consiga se colocar no que a gente fala, né? Se colocar no ponto de vista de outras pessoas. Mas, por exemplo, os nossos primeiros amigos aqui em Portugal foram pessoas que já estiveram fora como imigrantes. Ou seja, são pessoas que têm uma forma de ver o mundo de um... mais abrangente, né? Sim. Porque, de fato, quando a gente está só num lugar, isso serve para tudo, lugar físico e metafísico, vamos dizer assim, nós temos uma visão de mundo torneada pelas nuances que a gente alcança e, nesse sentido, estamos, sim, numa bolha. Hoje, por exemplo, a nossa bolha é essa bolha da imigração em Portugal. Apesar da gente estar acompanhando a imigração aí no mundo com os nossos amigos que estão por aí afora, a gente também tem muita escuta ativa dessas vivências, mas a gente também tem a nossa bolha, que eu diria que é uma bolha um pouquinho mais alargada, porque a gente tem a vivência do Brasil dentro dos nossos estados, das nossas características, porque eu falo sempre para as pessoas terem muito cuidado quando vão falar de imigração, porque principalmente quando a gente fala do Brasil, o Brasil é gigante em todos os aspectos geográficos e culturais, então a minha vivência de Brasil certamente é diferente de muitas vivências, mesmo conhecendo bastante o Brasil, mas conhecendo como turista e vivendo em poucos estados. Então é muito importante a gente entender isso. E então, dentro desse quadro Vendendo Peixe, não é? Qual é o seu objetivo com imigrantes do sucesso, de sucesso? O que você vê como foco e qual é a resposta que você vem trazer com esse produto, não é? Com esse serviço, que eu vejo que nós estamos prestando um serviço para esse grupo de pessoas. O imigrante de sucesso vem de um lugar onde eu vejo muito sucesso em vários amigos que nós temos aqui. Não só brasileiros, mas chineses, portugueses, inclusive, pessoas que já estiveram fora de Portugal e voltaram para Portugal, ou pessoas que continuam fora de Portugal. E são histórias que, às vezes, a gente conquista ali várias coisas,
mas a vida vai passando e a gente não dá o devido importância às coisas que foram conquistadas. Até vou voltar novamente no episódio do Charles, do Cool Trip. Foi um episódio que me inspirou muito para empreendedorismo. Também, a mim também. Porque o Charles é pai de 3 crianças, já tem uma carreira super estável, tem mais de 15 anos de experiência e continua querendo sonhar, continua sonhando com algo dele. Eu acho que isso é algo que me move também. O Imigrante de Sucesso é uma ideia nossa e é a nossa cara que a gente dá para a face da imigração, não só aqui em Portugal, porque nós vamos ter episódios também fora de Portugal. E até falando do episódio que vai vir a seguido do Charles, que enquanto a gente tá gravando esse vídeo ainda não tá publicado, mas vai ser antes da gente publicar esse, também é de uma pessoa que muda a sua história com o empreendedorismo, não é? Mas já que eu vou completar um pouco a tua resposta dizendo que o Imigrante de Sucesso, né, o nosso podcast, ele tem o lugar também de mostrar as pessoas que vivem em outro lugar por uma ótica do sucesso, por uma ótica de vencer, mesmo quando tudo parece estar dando errado, porque muitas vezes isso, nós sabemos mais que ninguém, isso é uma realidade, né? Tá tudo dando errado. Mas isso não pode ser um regulador do nosso sucesso. Então, é também falar sobre os nossos amigos, falar sobre as pessoas que a gente admira, não só os nossos amigos, mas pessoas que a gente admira e que hoje não fazem parte do nosso ciclo, mas que já estão ali na nossa lista. E acho que as pessoas também podem mandar pessoas para a gente entrevistar, que isso é um próximo passo muito importante também que eu vejo. E é dar essa ótica de sucesso. E aí vem a minha pergunta final para você, que é: como você tem construído uma imigração de sucesso? Com resiliência, com justiça. Eu acho que essa palavra é uma palavra que tem nos acompanhado de uma certa forma constante aqui em Portugal, né? Justiça por nossos direitos, justiça por nossos reconhecimentos, por nossas residências. Às vezes um direito básico que uma pessoa deveria ter enquanto imigrante, ela não tem, né? A depender ali da agência de imigração que está a coordenar o processo, enfim. Nem vou entrar em tantos detalhes. E Portugal tem, infelizmente, falhado em alguns quesitos relacionados a isso. A humanização do processo de imigração. Sim, sim. Então, eu acho que eu tenho construído a minha imigração de sucesso com justiça, com muito apoio de muitos advogados. Até entra um pouco no empreendedorismo e numa das ideias que eu tenho, que é de como deixar a advocacia um pouco mais justa e um pouco mais acessível do ponto de vista dos imigrantes em si, porque é muito complicado, por exemplo, quando você tem problemas como a gente teve aqui esse ano com relação à emissão de cartões de residências e você tem todos os advogados lotados de trabalho e você simplesmente se vê à deriva, porque ou você conhece alguém que conhece alguém, ou então você paga uma taxa muito maior do que um advogado normalmente receberia. Pela escassez do serviço. Pela escassez do serviço. Isso, a meu ver, não é justo. Então eu acho que passa um pouco por aí, como eu tenho construído a minha imigração, como eu tenho enxergado esse processo de imigração, como eu acho que não tenha sido finalizado ainda, não vai ser finalizado, mas eu acho que a palavra é transformado. Eu acho que todo ano, todo dia, que é uma escolha continuar aqui, esse processo ele me transforma e transforma a forma como eu vejo o mundo. E hoje, como eu disse, o empreendedorismo é muito mais um desejo do que um sonho. Então, a imigração me trouxe compreensão de mundo, compreensão de que nossa bolha, ela pode ser facilmente estourada a qualquer momento. E esses estouros muitas vezes vêm para o bem, porque quando você ali tem a sua bolha estourada, que você percebe, opa, talvez eu consiga aqui gerar uma bolha um pouco maior e compreender um pouco mais desse grande mundo que existe aí para ser desbravado. E o desconforto trazendo um movimento, né? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Então, a imigração nesse sentido tem me transformado. Não acho que eu consiga me comparar com o Marcelo antes da imigração, por exemplo. Muitas coisas mudaram a nível pessoal, a nível profissional. E eu me vejo muito mais nesse lugar de querer colocar minhas próprias ideias e querer mostrar para o mundo um pouco do que a gente passa e passou, né, nesses 4 anos. E também dar voz a outras histórias. Eu acho que esse é o grande projeto do Imigrante de Sucesso.
e também de outras marcas que virão aí acompanhadas. Para saber os detalhes, fique ligado nos próximos episódios do nosso podcast e nos acompanhe nas redes, porque tem muita novidade vindo aí. Então, muito obrigada por me convidar para esse e para vários projetos. É um prazer elaborar esse projeto junto contigo, justamente porque eu sei que a gente vem para servir pessoas, para ajudar pessoas, para motivar pessoas num processo que nós não tivemos tudo isso, né? Essa colaboração, essa motivação. E por muitas vezes acreditamos que não era possível, ou que não era para nós, ou que já não dava mais. E a gente espera ser também esse lugar, essa voz de é possível, vamos juntos, estamos juntos, e dar essa noção de comunidade que eu sinto que falta muito quando alguém tá no exterior. Muito obrigada mais uma vez e até a próxima. Até a próxima. Muito obrigado pelo convite mais uma vez e que o sucesso possa ser cada vez mais um desejo e não um sonho para as pessoas.